Nesse pequeno vídeo, vocês vão conhecer a biografia e a história de Michel Foucault. Michel Foucault foi um filósofo, professor, psicólogo e escritor francês. Dono de um estilo literário único, Foucault revolucionou as estruturas filosóficas no século XX ao analisá-las por meio de uma nova ótica. Profundamente influenciado por Nietzsche, Marx e Freud, o filósofo contemporâneo também recebeu influências do filósofo e amigo Gilles Deleuze, da medicina e da psiquiatria. A gente pode dividir o trabalho do Foucault em três partes distintas. Uma produção que perdurou até a década de 1960, em que ele faz o que chamou de arqueologia das ciências humanas, da literatura, da escrita e do pensamento em geral, uma segunda fase já nos anos 70, na qual o pensador preocupou-se com as formas de subjetivação e poder, tecendo análises filosóficas mediante a método genealógico. Por último, a fase que escreveu O Cuidado de Si, como o terceiro volume publicado na coletânea História da Sexualidade. Conhecido como seu nome completo Paul-Michel Foucault, nasceu no dia 15 de outubro de 1926 em Poitiers, na França. Seus pais chamavam-se Paul Foucault e Anna Malapert. O pai de Foucault era cirurgião e professor de anatomia, e seus avós, tanto paterno quanto materno, também eram cirurgiões, o que mostra que a medicina sempre esteve presente na sua educação e formação. Porém, o jovem passou a interessar-se por história, o que decidiu o restante de sua carreira. O interesse pela filosofia apareceu ainda na juventude de Foucault, o que levou a uma busca precoce por leituras da área. Apesar dos anseios paternos para que o filho se tornasse médico, o jovem decidiu, a contragosto do pai, estudar filosofia, posição apoiada por sua mãe, pessoa com quem o filósofo nutria uma relação muito afetuosa. Com seu pai, ao contrário, Foucault não se dava muito bem. Foucault mudou-se para Paris em 1945 e iniciou seus preparos para ingressar no ensino superior. Nessa época, conheceu o filósofo e professor Jean Hippolyte, que apresentou ao novo aluno o pensamento de Hegel. Ingressou na École Normale, na rua Delum, para estudar filosofia no ano de 1946. Sua personalidade introspectiva foi acentuando-se ao longo do tempo no centro de estudos, pois o filósofo recusava cada vez mais o contato com os colegas, por conta do clima de disputa do local. Foucault tentou suicídio pela primeira vez em 1948 e passou a ser acompanhado por avaliações psiquiátricas constantes. Uma das causas que levaram ao problema psiquiátrico do filósofo que foi sua homossexualidade, ainda em fase de descoberta e em dificuldade de aceitação de si mesmo. No ano de 1948, o filósofo licenciou-se em filosofia e no ano seguinte em psicologia. Tornou-se assistente de ensino da Universidade de Lille e terminou seu curso de psicologia patológica em 1952. O filósofo lecionou e proferiu conferências e palestras em diversas universidades da França, Alemanha, Estados Unidos e Suíça, estando inclusive na Universidade de São Paulo, na USP, em 1965 e 1975. Foucault também trabalhou como psicólogo patologista em diversos hospitais psiquiátricos e presídios, o que forneceu elementos empíricos para a constituição de algumas de suas obras, como Vigiar e Punir e História de Loucura. A publicação de As Palavras e as Coisas em 66 abriu portas para que o jovem professor de filosofia e psicologia se tornasse conhecido no cenário intelectual mundial. Ele ministrou cursos, palestras e conferências, participou de debates e desenvolveu uma vasta obra filosófica. Em 68, Foucault, assim como Deleuze, Marcuse e Sartre, e tantos outros professores universitários ilustres, envolvendo-se com a luta estudantil, deflagrada no mês de maio daquele ano na França, a qual atingiu setores educacionais do mundo todo. Na época, Foucault lecionava na Tunísia. Logo após, em 69, o pensador publicou A Arqueologia do Saber, livro que restaurou e encerrou a sua primeira fase de pensamento. Já em 70, Foucault foi aceito em processo seletivo para ocupar a cátedra de Jean Hippolyte no Collège de France, com a aula inaugural A Ordem do Discurso, publicada no mesmo ano. Em 75, ele publicou Vigiar e Punir, a história da violência nas prisões. No ano seguinte, publicou o primeiro volume da coletânea História da Sexualidade, intitulado A Vontade de Saber. Em 84, publicou os dois últimos volumes de série, que deveria
conter 6 volumes, intitulados O Uso dos Prazeres e Cuidado de Si. O motivo da interrupção do trabalho foi a morte do pensador, aos 57 anos de idade. A sua morte decorreu de complicações causadas pela AIDS. Amado por uns e odiado por outros, por conta de seus escritos, de sua visibilidade nos anos 70 e de sua atuação política, sempre voltada para a esquerda, mas sempre recebendo também duras críticas de pensadores e ativistas da esquerda, Foucault foi um dos filósofos mais aclamados do século XX, influenciado principalmente por filósofos e escritores como Marx, Freud, Bachelard, Lacan, Heidegger, Nietzsche, Blanchot, Sade, Kafka, entre outros. O seu tipo de escrita e de método filosófico, junto ao de pensadores como Nietzsche, Deleuze e Derrida, começou a ser chamado por detratores de pós-moderno. No âmbito acadêmico, alguns classificavam Foucault como pós-estruturalista, título que ele mesmo recusava. É fato de que sua obra, assim como tantos outros, como o de seu amigo Deleuze e de Sartre, de Beauvoir, e como início de tudo, a de Nietzsche rompeu com as estruturas tradicionais da filosofia feita até o século XIX, essencial e dogmamente voltada para a análise estruturada da racionalidade e de suas formas. Como foi dito, a obra Foucaultiana pode ser dividida em 3 períodos: o Foucault arqueológico, o Foucault genealógico e o último Foucault. Os períodos apresentam ideias e temas diferentes sobre os quais o filósofo debruçou-se. O período arqueológico ficou muito marcado por uma busca de estabelecer um estudo utilizando o que se chamou de método arqueológico nas estruturas ciências humanas, em especial da história e das ciências sociais. Também foram examinadas a exaustão nesse período, a filosofia, a linguística e a literatura. As principais obras do período arqueológico são as palavras e as coisas da arqueologia do saber. No período genealógico, foi marcado essencialmente pelas publicações de suas obras A Verdade e as Formas Jurídicas, Vigiar e Punir, A Vontade do Saber. Nesse momento, o filósofo francês passou-se a se preocupar com as formas de poder e a subjetivação da sociedade. Profundamente influenciado por seus anos de clínica psicológica em manicômios e prisões e pelo método genealógico de Nietzsche, o filósofo passou a tentar estudar por meio de uma complexa reconstrução histórica e cultural de cenários complexos, a formação de que ele denominou de sociedade disciplinar. Segundo o filósofo, a humanidade seria organizada em formas diferentes e em momentos diferentes, mediante o modo de que ela lida politicamente com os elementos relacionados à vida, que é a biopolítica. Entre esses modos de organização, o filósofo encontrou entre as sociedades modernas e a sociedade contemporânea uma diferença crucial, em especial o modo de domínio político das antigas monarquias e dos sistemas políticos recentes. O pensador caracterizou essas diferenças como relações microfísicas e macrofísicas. Na macrofísica do poder, o poder existia e era exercido em grande escala por meio do monarca, que era o único responsável por aplicar, pelo medo, a atividade necessária para controlar as vontades díspares mediante sua própria vontade. Na microfísica do poder, relacionado ao poder exercido pelo que ele chamou de sociedade disciplinar, era uma rede de poderes pequenos, exercidos em pequenos núcleos sociais por meio de aplicação de técnicas disciplinares, treinando-os assim para atividades diversas. A escola, a igreja, o quartel, a fábrica, a cadeia, o hospital seriam instituições disciplinares que aplicam a disciplinação dos corpos, enquanto os líderes de pequenos núcleos de poderes, como os pais da família patriarcal, exercem algum tipo de poder microfísico em cima das pessoas subjugadas a ele. Em seu período final, o conhecido também como Último Foucault, Nietzsche aparece mais uma vez na teoria Foucaultiana, dessa vez com mais força. O filósofo francês utilizou as teorias de seu influenciador alemão, sobretudo nas análises dele sobre os gregos antigos, para imergir na cultura grega em O Uso dos Prazeres e desvendar de modo como a sociedade grega encarava a sexualidade. Nesse último período, uma nova maneira ética também apareceu e deu nome, Cuidado de Si, ao seu último escrito publicado. Os 2 últimos volumes de História da Sexualidade, além de artigos acadêmicos, compõem a totalidade da obra publicada no Último Foucault.
Considerando toda essa história de Foucault, a gente pode deixar algumas obras importantes que marcaram sua trajetória, que foi a História da Loucura, As Palavras e as Coisas, a Arqueologia do Saber, Vigiar e Punir e a História da Sexualidade, que teve os seus volumes.